Caros amigos, bom dia para todos. Eu me sinto muito honrado pelo convite e por reencontrar a todos da Federação Espírita do Paraná. Não é segredo da minha gratidão e profunda admiração pelo movimento federativo desse estado, que me acolheu desde o início do trabalho e tem anualmente me dispensado amplas oportunidades de trabalho na seara da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Por isso eu tenho uma ligação muito afetiva, muito profunda com essa federativa e sempre pedimos à espiritualidade superior que ampare os trabalhos federativos neste estado. Queria agradecer a todos os trabalhadores da federativa, na pessoa do nosso irmão Luiz Henrique, de sua esposa Marise, que sempre nos acolhem com muito carinho, com uma recepção que aliás é típica do Paraná e é o que se tem comentado. Toda a família do Ser, que veio de Minas Gerais e de outros lugares do estado, estavam comentando ontem como que o Paraná é carinhoso, receptivo, como que a gente se sente acolhido quando pisa nessas terras. Então, meu muito obrigado. Mas hoje, eu gostaria de convidar a todos para recuarmos a nossa memória e fazermos uma lembrança de fatos ocorridos no ano de 1864. Os bastidores da produção da obra excepcional do nosso codificador, que nesse ano completa 150 anos. E eu falo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que os bastidores? Por que os fatos que não vieram a público ou que não estão presentes no texto da obra? Porque quando nós entendemos a nascente, a origem, nós nos conectamos com as forças que promanam da espiritualidade superior. Todos que tiveram a oportunidade de visitar a nascente de um rio sabem que um olho d'água, aquele berço de um grande braço ou de um grande afluente, surge de pequenos fios de água. E é assim que, dando uma profunda lição para nós espíritos em evolução, as nascentes nos mostram que, de gota em gota, com pequenos fios de água, o curso de um rio vai ganhando em volume, vai ganhando em extensão, ganha em consistência e acaba por abarcar vastas regiões de território. Quem não se encanta quando vê um rio Amazonas, quando consegue ver de perto um rio São Francisco e navegando por essas águas, mal se dá conta que tudo começa numa pequenina nascente. Aqui também, essa obra magistral e gigantesca, a obra que daria o caráter cristão, a obra que traria a moral evangélico-cristã para a doutrina espírita, também começou como a nascente de um rio. E em circunstâncias da vida pessoal do codificador e em circunstâncias de acontecimentos da comunidade onde Kardec trabalhava na época, notáveis, curiosas e, por que não, dolorosas, sobretudo para esse mensageiro da espiritualidade superior, esse espírito, membro da Pleiade do Espírito e Verdade, encarnado,
porque um deles, pelo menos um, estava encarnado. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, Francisco Cândido Xavier psicografou uma obra coletiva, ditada por espíritos diversos, mas o que mais nos chama a atenção é o prefácio assinado coletivamente por Bezerra de Menezes, André Luiz, Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo, Hilário Silva, Anália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. Nesse prefácio prece, em que os espíritos apresentam a obra e ao mesmo tempo rogam a Jesus luzes para o movimento espírita e agradecem as luzes já recebidas, eles dizem assim: estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. Nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores, aos quais confiaste em círculos mais estreitos de ação a sublime tarefa de reviver o Espírito da Verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Eu destaquei 2 reflexões desse parágrafo. A primeira: há círculos estreitos que vão se ampliando no que diz respeito à tarefa renovadora de Jesus sobre a terra. Ao lado do Cristo gravitam espíritos da mais elevada posição espiritual, no que diz respeito ao amor e à sabedoria, que cooperam com Ele de forma direta na renovação do orbe. Mas esses espíritos, por sua vez, possuem também equipes de trabalho, e assim os círculos vão se ampliando, até chegarem nesses círculos que dizem respeito à atividade da doutrina espírita no mundo. E eu me refiro à benfeitora Joana de Ângeles, ao benfeitor Emmanuel, Bezerra de Menezes, Anália Franco, Eurípides Barçanufo e tantos outros, que cooperam unidos em regime de comunhão espiritual, para que a doutrina espírita avance com segurança, mas com pureza, com limpidez, console e esclareça os corações. Tanto é verdade que no trabalho de coletânea das mensagens de Emmanuel, 1.700 mensagens ao longo da encarnação de Chico Xavier, que a Federativa Nacional, a FEB, acaba de publicar, intitulado O Evangelho por Emmanuel, o prefácio é da benfeitora Joana de Ângeles, que apresenta não somente o trabalho de coletânea, mas também o próprio benfeitor Emmanuel, mostrando a sintonia e a comunhão desses espíritos superiores, que sem nenhum tipo de divisão, que sem nenhum sintoma de vaidade, operam em conjunto para a renovação dos seres, em especial aqueles que labutam nas fileiras espíritas. Mas outro ponto nos chama a atenção: reviver o Espírito da Verdade. Certa vez, em conversa com Arnaldo Rocha, ele me contou um caso curioso. Ele havia
terminado um curso de sobrevivência no Corpo de Bombeiros da capital mineira, e certo dia chegou no grupo Meimei, o grupo em que ele dirigia a reunião mediúnica, grupo onde foram recebidos, por exemplo, a série André Luiz. E chegou então uma companheira com um problema de asma, de respiração, e ele passou para ela alguns exercícios respiratórios, alguns movimentos que ajudassem na respiração. E essa companheira virou-se para o Chico e falou assim: Chico, que espírito que inspirou o Arnaldo? E o Chico respondeu: o espírito da fraternidade. E aqui, o espírito da verdade, que é esse anseio de dizer, pensar e sentir de forma correta. O desejo de buscar a verdade onde quer que ela se encontre e de comprometer-se com ela. Esse é o pseudônimo utilizado pelo Espírito, veremos, que coordenou toda a vida e missão de Allan Kardec e toda a sua atividade de codificação dos ensinos dados pelos Espíritos. E o pseudônimo que esse Espírito adotou foi verdade. Como a conclamar os homens a buscar a verdade, acima dos interesses de casta, de religião, de grupo, que buscássemos a verdade. Na Revista Espírita de 1866, ao comentar uma mensagem confusa, bastante confusa, recebida por um médium que Kardec preferiu não identificar, ele esclarece uma expressão complexa e encontrada na mensagem, e diz assim: a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um, e pode ser considerada como nome próprio. Nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. De resto, esse espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderam indevidamente desse título. São fáceis de se reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Mais adiante, no livro A Gênese, Kardec afirmaria: o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser quem? O Consolador não é uma pessoa. O Consolador prometido é um conjunto de ensinos, cuja finalidade é consolar as almas, os corações, e esclarecer os espíritos imortais. Mas esse conjunto de ensinamentos, reunidos num corpo pedagógico doutrinário, teve um espírito inspirador. E qual é? Diz Kardec: o Espírito de verdade. Ele ainda esclarece no item 42 do mesmo livro, a Gênese,
reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Consolador anunciado nos capítulos 14 e 16 do Evangelho de João. Realiza todas as promessas. Ora, diz Kardec, como é o Espírito de verdade quem preside ao grande movimento da regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada, porque de fato o Espiritismo é o verdadeiro Consolador. Não poderia ser mais direto. Impossível. A promessa se cumpriu. A promessa de que o Cristo enviaria outro Consolador, porque o primeiro Consolador do mundo é o Cristo. É Ele. E quem nos ensina isso? Alguém que não é cristão. Mahatma Gandhi nos disse: se todos os livros religiosos do mundo se perdessem e ficasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. E como começa o Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que são perseguidos. Marcas indeléveis do aspecto consolador do ensino de Jesus. O principal consolador é o Cristo, e Ele promete: eu vos enviarei outro Consolador, que veio não mais na figura de um homem, não mais na figura de um espírito, mas agora num conjunto de ensinos pedagogicamente reunidos com a finalidade de esclarecer e de consolar. A promessa se cumpriu, a profecia se realizou, e é preciso olhos de ver e ouvidos de ouvir para detectarmos quando uma profecia se cumpre. Pois bem, no livro Obras Póstumas, Allan Kardec adentra numa pequena casa onde se realizavam as reuniões mediúnicas, em particular, em que ele fazia as perguntas que iria compor o Livro dos Espíritos. Mas fato curioso que ele participava da revisão, ele sozinho encarnado e os espíritos em torno dele, inspirando. Ele revisava algumas questões do Livro dos Espíritos e houve pancadas na sua casa. E o codificador se assegura de que não era alguém batendo, alguém chamando, e as pancadas continuam. E ele fica intrigado. Na reunião seguinte, num dia posterior a esse fato, ele pergunta: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer, o relato das pancadas. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Pergunta para Zéfiro, que era um espírito muito amigo, muito bondoso, que dirigia as atividades daquela família, sobretudo a mediunidade daquelas jovens. E o Zéfiro responde: era teu espírito familiar. Se alguém me responde isso, eu já começo a pensar: será que alguma tia, um tio, alguma avó, um vô, um bisavô, né?
espírito familiar, não é? Um primo, uma prima, algum ancestral, né? E foi o que Kardec pensou. E ele perguntou: mas com que finalidade ele foi bater daquele modo? Porque ele esclarece. Na época, eles imaginavam assim: bateu é espírito inferior. Espírito inferior fica batendo, né? Depois ele aperfeiçoa. Imagina, estava na revisão do Livro dos Espíritos. Depois, com a experiência da prática mediúnica, Kardec irá dizer: nem todos os espíritos batedores são inferiores. Muitas vezes os espíritos superiores se servem de espíritos que estão em degraus abaixo na escala espírita para alguma tarefa útil, né? Como o caso aqui. Qual que é a finalidade? Aí o Zéfiro era um espírito assim muito divertido, muito engraçado, muito espirituoso, né? Um espírito espirituoso, né? Bom. E ele fala: eu queria comunicar-se contigo. E poderias me dizer quem é ele? Quem é ele? E o Zéfiro agora diz assim: podes perguntar para ele mesmo, pois ele está aqui. Pergunta para ele. Agora, nessa hora, a gente começa, e é o que eu gostaria. O nosso objetivo essa manhã é voltar no tempo e entrar na psicosfera do codificador. Observar assim, de longe no tempo, mas de perto na essência, a conduta desse homem, a personalidade desse homem. Olha como que Kardec vai se dirigir ao espírito familiar. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, né? Se é uma tia, se é uma avó, se é um avô, agradeço-te o me teres vindo visitar. Olha a cordialidade desse homem. Muito obrigado por você ter vindo me visitar. Consentirás em dizer-me quem tu és? E ele responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, e agora eu não vou errar, 15 minutos, estarei à tua disposição. Porque outro dia no estudo eu falei 1/4 de hora, 25 minutos. A pessoa falou: opa, mas 1/4 de hora são 15. Eu falei: isso é porque você não ficou com Jesus. Com Jesus, 15 minutos são 25. Isso é ingratidão, né? Mas 1/4 de hora, 15 minutinhos, ele poderia conversar com esse espírito familiar de Allan Kardec, familiar, que adotou um pseudônimo para ele, pseudônimo íntimo, a verdade. E nós veremos, depois desse fato, Kardec sempre se refere a esse espírito como a verdade, verdade, verdade. Veremos aqui numa carta que ele escreveu para a esposa. E aí o Kardec fica curioso.
Porque se é um espírito familiar, você pensa, a tia Amélia, não, para ti eu me chamarei tia Lilica, não é? Poderia ser, não é? Mas o espírito deu um pseudônimo curioso, Verdade. Ele fala, o nome Verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Olha, o espírito desse homem, um homem que buscava a verdade, amava a verdade, queria encontrar a verdade, estava a serviço da verdade, dedicou sua vida ao que é verdadeiro. E o Espírito responde, talvez. Talvez. Pelo menos, é um guia que te protegerá e te ajudará. Então, aqui, Kardec recebe a revelação de que o Espírito Verdade é o seu guia espiritual. Assim como Divaldo tem a benfeitora Joana, assim como Chico tem o benfeitor Emmanuel, Allan Kardec tem como espírito benfeitor, guia, que dirige sua vida e sua obra, o Espírito de Verdade. Nós estamos sendo muito enfáticos nisso. Muito enfático por quê? Porque quem guiará um encarnado não é decisão dele. É decisão da espiritualidade superior que planejou a sua encarnação. Não basta pedir. Eu até que queria. Por falar assim, agora eu quero que o meu espírito protetor seja Sócrates. Fala aí, quero que ele seja meu guia. Não é? E eles vão dizer na reunião mediúnica, já foi dada a resposta. Não. Não basta eu desejar. Basta eu querer. Isso implica programação espiritual anterior, missão a ser desempenhada na Terra, relevância do trabalho que será feito. E o que nós queremos destacar aqui não é apenas atiçar a tua curiosidade. Nossa função nessa manhã não é apenas te dizer que o Espírito Verdade é guia de Allan Kardec, ou trazer curiosidades, ou devassar a intimidade do codificador, como faremos aqui lendo cartas pessoais dele. Nosso objetivo é dizer da posição espiritual de Allan Kardec, do que estava por trás quando esse homem elaborou a codificação. Qual era a sustentação espiritual por trás dessa magnífica obra levada a efeito por ele num prazo extremamente curto? Para quê? Para que a nossa mente, o nosso coração não imite as mariposas que em busca de fantasia acabam por encontrar a morte. Bom, aí Kardec começa a ter uma conversa íntima com ele. Poderei evocar-te em minha casa? É meu espírito familiar, é meu guia, é meu espírito protetor. Posso te evocar na minha casa? Aí ele diz assim: sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las.
Você falou com um codificador. E aí ele pergunta o que eu particularmente teria feito na primeira pergunta. Aqui a gente começa a perceber degrau evolutivo. Porque o espírito que está num degrau inferior, ele é mais afobado, né? Então a pergunta que eu teria feito no início, o Kardec deixa para o fim, né? Olha a seriedade do codificador. Aí ele diz assim: terás animado na Terra algum personagem conhecido? A pergunta nunca. Quem é o Espírito de verdade? Quem ele foi? Você já encarnou? Você foi quem? Resposta: já te disse, para ti sou a verdade. Isso para ti quer dizer discrição. Discrição. Nada mais saberás a respeito. E o Kardec parou de fazer pergunta. Na verdade ele soube, mas isso é outra história. Demorou muito. A proteção. Aí ele põe uma nota. Ele escreve uma nota. Posterior, hein? Posterior. Essa nota foi encontrada nos documentos pessoais dele. E quando foi preparado Obras Póstumas, esses documentos foram encontrados parcialmente, né? Parte deles. E lá estava essa anotação de Kardec nessa comunicação. Ele escreve assim: a proteção desse espírito, cuja superioridade eu estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida. Muito adiante, em outro documento do livro Obras Póstumas, e aqui nós estamos começando a entrar agora, São Luís diz para ele, nós vamos repetir essa mensagem depois, nossa ação. São Luís está dizendo para ele, nossa ação, sobretudo a ação do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e é tamanha que não a podes negar. Constante a ação do Espírito de verdade e da pleiade do Espírito de verdade sobre o codificador era, na linguagem moderna, full time. 25 horas, né? Mais do que 24. Na Revista Espírita de 1861, Kardec escreve. Ele comentava um outro assunto, que ele faz referência, e ele diz assim: sim, senhores, este fato é não só característico, mas é providencial. Não sei que fato a que ele se referia, mas ele diz assim: eis, a este respeito, o que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual, o Espírito de verdade. Parece tão natural, né? Ele está escrevendo uma carta, ele diz: ah, não, esse assunto aí, inclusive, ontem eu conversei com meu guia. É mesmo, Kardec? Quem que é seu guia mesmo? O Espírito de verdade. Conversou sobre assuntos. Bom,
Eu aprendi com Guimarães Rosa uma coisa: eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Então, se o Kardec costumava conversar com o guia dele, o Espírito de Verdade, antes de tratar de algum assunto, a gente deve ler com muita atenção o que ele escreve. Com muita atenção. Porque ele não escreve nada precipitado. Não escreve nada precipitado. Kardec sempre elaborava as coisas. Sempre elaborava. Daí a responsabilidade, quando nós tiramos documentos da gaveta dele, que ele não publicou, para trazermos a público. Será que Kardec aprovaria a publicação disso? Preciso ter todo um critério. Porque às vezes era um documento que ele estava elaborando ainda, ele estava rascunhando. Então tem que ter essa maturidade. O que estava maduro para a discussão, ele colocava na Revista Espírita. O que não estava maduro nem para ser discutido, ele guardava. E o que já estava realmente aprovado pelo critério da universalidade, ele publicava na codificação. Então, o que está na codificação passou por esses crivos da verdade, do bom senso, do cuidado. Bom, e aqui agora eu tenho a alegria de compartilhar com todos documentos frescos, inéditos, que parcialmente foram publicados agora na Revista Reformador de julho de 2014. Então, nesse mês agora, julho de 2014, em comemoração aos 150 anos de Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tomei contato com esses documentos em maio, no encontro que tivemos na Suíça, onde participou Charles Kempf, que dirige hoje o Conselho Espírita Internacional. Como nós participávamos do evento que reunia todas as casas espíritas da Suíça, aliás, um abraço para todos os irmãos lá, o movimento espírita da Suíça tem crescido em consistência, em bases sólidas e numéricas. Tem se ampliado muito. E estavam companheiros espíritas de quase toda a Europa. E o Charles Kempf havia assistido uma conferência que fizemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele falou assim: eu tenho um presente para você. E trouxe um pendrive. Ele falou assim: nós andamos pesquisando em Paris e encontramos uns documentos, cartas de Kardec. E, em especial, 3 cartinhas que vão te emocionar. Quem conhece o Charles Kempf, aquele francês, sério, tudo alto, Ele falou: você vai se emocionar, Eu falei: nossa, meu Deus, o que foi? Que carta? São cartas que o codificador enviou para a esposa dele quando ele estava num local que você conhece. Ele envia 3 cartas. E aí quase que meus olhos suaram. Estava muito calor. A questão é o seguinte: 1863, Allan Kardec começou a apresentar sintomas graves
da doença cardíaca que lhe tiraria do corpo. Todos sabemos, o codificador desencarnou de um infarto fulminante que teve, decorrente de problemas do coração. Esses problemas se agravaram, porque já naquela época, o codificador respondia mensalmente a mais de 1000 cartas vindas de todos os pontos do mundo. Dirigia a Revista Espírita, que impreterivelmente todo dia 5 era publicada. Tanto que ele desencarna no mês, é velado, no mês seguinte a revista é publicada porque ela já estava pronta. A do mês seguinte foi publicada, só a outra que tiveram que preparar. Então, todo dia 5 era publicada a Revista Espírita. Mais de 1000 cartas e o trabalho de redação da codificação. Examinando o conjunto das cartas, nós vamos perceber vários problemas. O codificador começa a escrever que em determinada época ele estava urinando sangue. Ele apresentou problemas nos pulmões, porque eles escreviam com aquelas lamparinas e utilizando